E agora eu quero chamar sua atenção em especial para o verso 29, que acabou de ser lido aqui para gente, numa comparação com outros dois textos bíblicos, tá bom? Um do Antigo Testamento e um lá de Apocalipse. Em Joel, no capítulo 2, no verso 10, 11, o profeta, ele escrevendo a respeito do dia do Senhor, ele disse o seguinte: diante deles treme a terra, e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Percebe aqui que o profeta está falando do dia do juízo, o dia do Senhor, o dia que o Senhor vai estabelecer o seu reino e vai acabar com todo o mal. E ele narra esse dia como o quê? Treme a terra, os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o quê? O seu resplendor. Não foi a mesma coisa que a gente acabou de ler no Evangelho de Mateus? Né, que a Marisa leu ali pra gente? Né, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão o quê? Abalados. Ou seja, eles estão falando do mesmo assunto, mas de uma maneira diferente. Tá certo? E a gente consegue perceber os elementos que se encaixam aqui. Só que esse mesmo texto, João, ele vai repetir lá em Apocalipse 6, quando ele fala a respeito do sexto selo. Tá bom? E olha o que ele diz lá. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram removidos de seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Lembra da pergunta que Joel fez? Quem o poderá suportar? Aqui João de novo ele faz. Quem é que pode o quê? Suster-se. Ou seja, nesses três textos bíblicos, nós estamos falando do mesmo assunto. Tá certo? Eles repetem a mesma ideia. Antes da volta do Senhor, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento. Haverá um grande temor de terra, né? As pessoas se lamentarão. Por quê? Porque os sinais que Jesus falou que antecederiam a sua vinda se cumpriram. Ou seja, é verdade. Tá certo? E olha que coisa interessante. Por que a gente traz esses pontos aqui para nós? Esses pontos que a gente acabou de ver, grande temor de terra, o sol não dará sua luz, a lua também não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento. Quando a gente olha para a história, assim como aconteceu com o cerco de Jerusalém, onde a gente viu que a profecia que Jesus havia mencionado 30 anos anteriormente se cumpriram na história, alguns dos elementos que Jesus mencionou também já se cumpriram. Aqueles sinais todos que a gente viu, né? Falsos profetas, falsos cristos, o amor se esfriará, tudo isso a gente consegue constatar apenas observando. Né? Basta olhar o mundo ao nosso redor, a gente vê que esses sinais eles estão se cumprindo. Guerras e rumores de guerras, fomes e terremotos cada vez de uma maneira mais ampla acontecendo em vários lugares do mundo. Só que aqueles três pontos que a gente viu, que Jesus falou antes da sua vinda, né? Um grande temor de terra, o sol deixará de dar a sua luz, a lua deixará de iluminar e as estrelas cairão do céu, eles ocorreram também já na história. No ano de 1755, nós temos o que foi conhecido como o terremoto de Lisboa, tá certo? Que foi um terremoto, um sismo ali, que devastou a cidade de Lisboa. Ele cortou a cidade de Lisboa no meio. Só que esse terremoto, por mais forte que ele tenha sido ali em Lisboa, foi um terremoto que se espalhou por todo o mundo. Aqui nesse gráfico da direita, a gente pode ver a abrangência, né? Aonde chegou esse terremoto. A gente percebe, né, que até aqui no Brasil, né, assim, até um pouquinho mais ali na Argentina, ele chegou também. Foi para os Estados Unidos, ele chegou no norte da África, ele foi até a Índia. Ou seja, foi um terremoto de escala global. Tá certo? Mais de 10 mil mortos por conta desse terremoto. E ele, né, ele ficou marcado na história como o maior terremoto que houve. E aí teve até um autor, que eu esqueci o nome dele aqui agora, que ele escreveu um livro, e ele disse que o dia da ira de Deus, acho que chama assim o livro. Ou seja, até mesmo esse autor que é secular, ele não é religioso, ele conseguiu enxergar nessa época esse terremoto como que um momento em que algo sobrenatural estava acontecendo. Né? O movimento iluminista, que já nesse período já engatinhava, e depois ele vai ganhar
mais força com a Revolução Francesa, um dos motivos, né, pelo qual muitos se declararam ateus foi justamente por conta desse terremoto. Eles falaram, onde que estava Deus nesse momento? Tá certo? Então, muitos, inclusive, se declararam ateus por conta desse movimento que aconteceu. Então, esse terremoto, esse tremor de terra, ele aconteceu no ano de 1755, tá certo? Agora, a gente teve um outro evento que aconteceu em 1790, que foi o Dia Escuro da Nova Inglaterra. O que aconteceu nesse dia? Dia 19 de maio de 1780, os céus da Nova Inglaterra e de partes do Canadá ficaram demasiadamente escuros, apesar de ser o quê? Dia. Ou seja, apesar de ser um dia normal, onde deveria ter claridade, onde você deveria ter o sol, o que aconteceu nesse dia? Ele ficou escuro. A causa principal para isso pode ter sido uma combinação de fumaça de incêndios florestais, uma espessa neblina e céu encoberto. No entanto, a escuridão foi tamanha que foi necessário usar velas durante o dia. O fenômeno não dispersou até metade da noite seguinte. Ou seja, durante mais de um dia, trevas pairaram sobre a Nova Inglaterra. E por mais que eles queiram justificar essas trevas, né, a fumaça, incêndios, etc., muitas pessoas daquela época declaram isso como algo sobrenatural. Inclusive, até uma reunião que teve na Câmara dos Estados Unidos ali, né, aqueles que se reuniram à luz de velas, eles temiam pelas suas vidas, porque eles estavam percebendo que aquilo que estava acontecendo, esse dia escuro, em que o sol não deu a sua luz, a lua não deu a sua luz, era algo sobrenatural. Tá bom? E um outro evento que a gente tem é a chuva de estrelas cadentes em 1833. Tá? Tem uma espécie, né, de estrelas cadentes que são chamadas Leônidas, e nessa data em especial também aconteceu algo sobrenatural. Foi uma tempestade dessa chuva de estrelas cadentes, onde as pessoas puderam, ela começou de madrugada, e as pessoas puderam acompanhar ali mais de 100 mil meteoros por hora caindo. Ou seja, o céu, mesmo sendo de noite, mesmo sendo de madrugada, ele ficou completamente o quê? Iluminado, por conta dessas estrelas que caíam sem cessar. Em alguns lugares foram registrados até 240 mil meteoros caindo durante 9 horas dessa tempestade. E o interessante aqui é que esse evento, né, ele foi muito mais forte no nordeste dos Estados Unidos, na parte norte dos Estados Unidos, ali também nas montanhas rochosas. E aí você fala, Jefferson, tá bom, mas por que esses eventos aqui são tão importantes? Né? Lembra que Jesus falou que momentos antes da sua vinda, não somente ele disse, mas o profeta Joel falou, João depois confirmou que iria acontecer. Grande temor de terra, o sol não daria a sua luz, a lua não daria a iluminação e as estrelas cairiam do céu. Todos esses eventos, eles aconteceram na história. E próximos, né, uns dos outros. Um acontece em 1755, depois 1790 e depois 1833. O que estava acontecendo nessa data em específico? Olha que interessante. O Adventismo é um movimento religioso cristão protestante iniciado no século XIX, dentro do contexto do segundo grande reavivamento dos Estados Unidos, que salienta a crença na iminente segunda vinda de Jesus à Terra. Ou seja, o movimento do Adventismo foi um movimento que começou nos Estados Unidos e abarcou ali diversas denominações, que começou a anunciar o quê? A segunda volta de Jesus. O movimento começou com William Miller, fazendeiro, membro da Igreja Batista, cujos seguidores ficaram conhecidos como Milleritas. O Adventismo surgiu após a interpretação bíblica de William Miller de que Jesus voltaria na década de 1840, mais precisamente no ano de 1843 do calendário judaico, que equivalia naquele ano a março e abril de 1843 até março e abril de 1844. Miller chegou a esta conclusão interpretando a profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, entendendo que no final dessa data ocorreria a volta literal de Jesus. Isso porque ele e teólogos de sua época enxergavam a terra como sendo santuário, ao comparar Jesus como o cordeiro que sai de sua casa no céu para morrer no santuário da terra, sendo a volta de Jesus a purificação da terra com fogo e o cumprimento dessa profecia. Tá certo? Os adventistas não eram, até então, um título de uma denominação religiosa, mas grupo de várias denominações como batistas, metodistas, conexão cristã e entre outras, que professavam naquele tempo a proximidade da volta de Jesus, unindo-se ao pregador William Miller.
Ou seja, no mesmo período em que esses cumprimentos proféticos começam a acontecer e declaram que Jesus está perto de retornar, surge então o movimento do adventismo nos Estados Unidos, proclamando o quê? A segunda volta de Jesus. Tá certo? Ou seja, os cumprimentos da profecia que Jesus falava que apontava para a sua vinda vão culminar no quê? Num movimento que engloba várias denominações, e todas elas com uma única mensagem. Qual é? Jesus está voltando. É lógico que, né, William Miller aqui, Guilherme Miller, ele errou o evento. Né? Ele esperava que Jesus voltasse em 1844. Nós estamos até aqui agora, ou seja, Jesus não voltou. Nos estudos de Daniel e Apocalipse que nós temos no nosso canal, a gente tem a explicação desse evento, né, onde a purificação do santuário, que Guilherme Miller achava que era a volta de Jesus, na realidade é o início do juízo celestial. É o início do juízo final. Tá bom? Se você quiser mais detalhes, nós temos todos estes estudos no nosso canal, no livro de Daniel e também de Apocalipse. Ou seja, em 1844 não era a volta de Jesus, mas era o início do juízo final. Quando esse juízo terminar, então Jesus o quê? Voltará. Se os sinais que ele apontava para a sua vinda já se cumpriram, e assim como os sinais que ele apontava para a queda de Jerusalém ocorreram como ele disse que iria ocorrer, e esses sinais a respeito da sua segunda vinda também já se cumpriram, nós podemos crer que nós estamos muito perto dessa data. Conforme eu disse a princípio, não sabemos o quanto perto nós estamos. Porque desde o momento em que Jesus pisou nessa terra, morreu na cruz e subiu ao céu, nós estamos nos últimos dias. Mas nós podemos entender que nós estamos bem na parte final desses últimos dias. E muito em breve, Jesus irá retornar.